Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Moacir Vezani Neto, com o tema O Perdão, Perdoar-se. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa palestra dessa noite. Meu nome é Moacir, eu sou palestrante espírita, militante do Espiritismo, trabalhador do Centro Espírita Obreiros do Senhor e também tenho um canal na internet que se chama Mensagens Kardecistas, que vocês podem seguir no Instagram, no YouTube, no Facebook. É um prazer estar aqui na Rádio e TV Fraternal, aqui em São Caetano. Eu agradeço demais o convite, porque é mais uma oportunidade que nós temos de divulgação da doutrina e de assuntos tão importantes e urgentes que a gente tem nesse momento de transição planetária. O tema que a gente vai estudar hoje é o perdoar e perdoar-se. Eu entendo que perdoar o próximo e nos perdoar, o auto-perdão, talvez seja das maiores dificuldades que a gente tem e dos maiores desafios que a gente tem nessa encarnação. Como Jesus nos disse, perdoai para que Deus vos perdoe. Assim como ele nos ensinou na prece do Pai Nosso, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E eu sempre costumo dizer, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Como é importante a gente compreender o que Jesus traz para a gente, né? Porque Deus ele é justo e bom o tempo todo. E seria muito estranho, no mínimo, se a gente quisesse que Deus perdoasse as nossas dívidas, perdoasse os nossos erros, que Deus perdoasse aquilo que a gente faz ou deixa de fazer aqui nessa encarnação e a gente não perdoasse o próximo. Seria muito estranho Deus privilegiar, quer dizer, trata-se do meu egoísmo. Eu quero que Deus me perdoe, mas eu não quero perdoar ninguém. Eu quero ter o privilégio da vontade de Deus para mim, e a gente sabe que as coisas não funcionam desse jeito. Para a gente começar a compreender esses conceitos, vamos entender o que é o perdão segundo o Espiritismo. Segundo as obras codificadas por Allan Kardec, junto com o Espírito da Verdade e tantos outros espíritos de luz e de altíssima hierarquia que contribuíram com todas as obras da codificação, assim como de tantos outros autores espíritas encarnados e desencarnados que discutem o espiritismo. Então vamos entender que, segundo o Espiritismo, segundo o que a gente estuda na doutrina, o perdão ele deve ser incondicional. Ou seja, eu não devo colocar condições para que eu perdoe alguém. Olha, eu te perdoo, mas se você mudar esse comportamento. Eu te perdoo, mas se você fizer isso, se você fizer aquilo, ou me der alguma coisa em troca. O perdão ele tem que ser incondicional. Porque quem perdoa sou eu. Eu não consigo modificar o outro. Eu não consigo fazer com que o outro mude as suas atitudes. O que eu consigo é mudar as minhas atitudes com relação a outra pessoa. E aí a gente precisa entender que o perdão ele é necessário por um ponto muito específico, porque todas as vezes que nós perdoamos, a gente está de alguma forma se libertando de um sentimento que não nos faz bem. Que pode ser a raiva, o ódio, uma mágoa ou qualquer outro sentimento. E entender que no Espiritismo a gente tem a reencarnação. E a reencarnação, ela muda tudo, porque ela é um processo
de novas chances, de recomeços contínuos. A gente precisa entender que muitas vezes aquele irmão que a gente não quer perdoar, que a gente acha que faz tanto mal para a gente, pode ser alguém da família, do nosso círculo social, um amigo. A gente precisa compreender que não começamos agora nessa encarnação. Quem disse que não sou eu o algoz da última encarnação ou das últimas encarnações? Quem disse que não sou eu que estou devolvendo? Ele que está devolvendo para mim tudo aquilo que eu fiz para ele. E para a gente iniciar o nosso estudo e para parametrizar a nossa conversa, a gente vai focar o perdão no perdão ao próximo e no auto-perdão, a gente se perdoar. Para que a gente embase a nossa conversa e que ela fique mais rica, eu trouxe uma parábola de Jesus para a gente utilizar como fio condutor da nossa conversa. Ela diz o seguinte: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Porém, saindo esse servo, depois dessa audiência com seu senhor, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, uma quantidade muito menor. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés desse primeiro servo, implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Indo, se lançou esse conservo na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida, toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Essa parábola ela é muito ilustrativa, né? E para que a gente entenda o que significa na nossa vida a falta de empatia. Como o nosso egoísmo, nesses momentos, ele se exalta. Como a gente quer tudo para a gente e nada para o outro. Como na história da parábola, né? O conservo que ele diz na parábola, né, é um par dele. É como se fosse um companheiro de trabalho, né? Então, o patrão, né, o seu senhor, perdoou a sua dívida e do colega de trabalho ele não quer perdoar. Significa que essa parábola ela está falando de nós, de todos nós. Servos lidando com servos, querendo ser perdoado por Deus, mas não perdoando a mínima ofensa. É o nosso egoísmo na mais pura essência. É preciso entender que essa parábola ela foi ditada, né? Ela era falada por Jesus há 2000 anos atrás. E por ser parábola, né? Então ela é uma narrativa que a gente pode adaptar para qualquer época da humanidade, mas ela tem exemplos daquela época. Então, naquela época, era permitido ao credor
colocar quem devia na prisão. Era permitido que ele fosse escravizado para pagar a dívida. Né? Isso está no Evangelho de Mateus. E se a gente olhar, né, para trás, vai falar assim, mas é muito cruel o que acontecia, né? Alguém que eu poder vender o filho daquele que me deve, eu poder vender a esposa daquele que me deve, parece cruel, mas será que hoje mudou alguma coisa? A gente pode pensar nos exemplos mais simples. Quando alguém diz algo que me ofende, quando alguém fala algo que mexe com o meu orgulho, qual que é o meu primeiro impulso nesse caso? O que eu sempre quero fazer? Eu quero revidar na hora. A pessoa mexeu com o meu orgulho, eu quero revidar. Afinal de contas, eu não sou bobo. Vocês acham que eu vou engolir sapo? Que eu vou levar desaforo para casa? É lógico que não. A gente quer revidar e a gente fica esperando a primeira oportunidade para humilhar a pessoa, para expor a pessoa, para colocá-la numa situação de ridículo. E a gente fala assim depois, orgulhoso. Essa pessoa agora, ela vai pensar 2 vezes antes de mexer comigo de novo. É o nosso egoísmo, como eu disse, na mais pura essência. Mas se somos espíritas, se seguimos os ensinamentos de Jesus, talvez a gente não consiga seguir ainda, mas a gente conhece, né? Como será que numa situação como essa, Jesus agiria? Obviamente, Jesus agiria com amor e com empatia. Ele, como fez há 2000 anos, quando esteve encarnado entre nós, ele buscaria compreender, refletir sobre por que aquela pessoa está agindo daquele jeito. De que forma eu posso acessá-la para ajudá-la? O que será que está se passando na vida dela? Porque, como eu disse anteriormente, eu não controlo o comportamento dela, mas eu controlo o meu. Se ela está vindo com raiva, com ódio, com intolerância, o que vai acontecer se eu vir também com raiva, com ódio, com intolerância? E a gente fala assim, olha, mas aquela pessoa é muito difícil. Pode ser do trabalho, da família, né? Fala assim, aquela pessoa é muito difícil, é muito complicado, eu não consigo acessar, e sabe, aquela pessoa, ela não consegue... Eu não consigo nem falar com ela. Ela não quer me ver. Ela não me escuta. Ela me ignora. Então, eu não posso fazer nada. Não, a gente sempre pode fazer alguma coisa. No mínimo, uma prece. No mínimo, uma prece mandando boas vibrações. Mandando energias salutares, positivas. Isso é o que Jesus pensa de nós. Espera de nós, né? E como no caso da parábola, né? Quando não tinha quantia, né? Que eu falei que eu era permitido vender os filhos, vender a mulher, até pagar o devedor, fala assim, mas isso há 2000 anos atrás, né? Hoje ninguém pode vender ninguém para pagar uma dívida. Será que não? Será que isso não acontece até hoje? Obviamente, eu não posso vender a minha companheira, vender um dos meus filhos para pagar uma dívida que eu tenha, seja lá com quem for. Mas a gente não conhece centenas. Basta ligar a TV, abrir um jornal, uma revista, na internet. A gente não conhece centenas e centenas de relatos de vendas de bebês recém-nascidos. Centenas de casos, milhares de casos, de meninas em situação de prostituição com 12, 13 anos. E a gente fala assim, mas isso é muito longe da gente, né? Pode ser em outros lugares. Aqui onde eu moro não tem essas coisas. Mas e a pessoa viciada em jogo que perde tudo?
Será que essa pessoa viciada que perde tudo, viciada em jogo e perde tudo, ela não está vendendo a família dela também? Porque ela vende os sonhos da família. Ela está vendendo a possibilidade dos filhos estudarem. Ela vende o conforto que ela poderia dar para aquela família. A pessoa que tem uma relação extraconjugal vende a confiança, vende o amor, a cumplicidade do companheiro ou da companheira. Então percebam, sim, que Jesus, ele nos conta uma história de que serve para a nossa vida hoje. Do tanto que a gente pede clemência, do tanto que a gente pede que Deus nos ajude, mas quando é com a gente. Quando é outra pessoa e a gente se acha que está em prejuízo, a gente prefere que não. Aí a pessoa para mim toda clemência, né? Não falam assim, para mim toda clemência. Para os inimigos, a lei. E Jesus Cristo, ele deixa para a gente orientações que são muito simples e claras para que a gente tenha uma boa conduta. E vejam, ter uma boa conduta não é simplesmente para que a gente seja uma pessoa melhor para a sociedade, para que a gente seja uma pessoa melhor para a nossa família, para os nossos amigos, no nosso trabalho. Seguir os ensinamentos de Jesus e ter uma boa conduta, ou seja, perdoando o próximo, é para que a gente seja mais feliz. É para que a gente tenha uma vida melhor. É para que a gente tenha melhores possibilidades de desenvolvimento moral e espiritual. E assim, Jesus, ele disse para a gente, né? Para a gente não fazer para o próximo o que a gente não gostaria que fizessem para a gente. É uma regrinha tão simples, né? Não fazer para o próximo o que a gente não gostaria que fizessem para a gente. Porque para mim é ruim e para o próximo não. No português claro, é a gente sentar em cima dos nossos defeitos e ficar apontando os defeitos alheios. Eu quero toda a clemência para mim e para os outros eu não tenho nenhuma consideração, 2 pesos, 2 medidas, egoísmo puro. E lembrando que Jesus, ele termina a parábola dizendo: assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo do coração não perdoardes o vosso irmão. É a justiça de Deus. É a lei de causa e efeito. A gente quer ser perdoado, mas não quer perdoar, não vai rolar. Porque Deus é justiça. Deus, ele é bom o tempo todo, mas ele é justo. Ele dá para todos nós as mesmas oportunidades. E eu sempre digo nas minhas palestras, quando eu estou fazendo qualquer tipo de exposição, que todas as dificuldades e obstáculos que estão em nosso caminho são benditas oportunidades dadas por Deus para o nosso desenvolvimento espiritual. Ele dá as mesmas oportunidades para todo mundo. E a oportunidade, ela está na dificuldade, no obstáculo. Então, a gente que não perdoa aquele amigo problema, o parente difícil, que não perdoa um pai, uma mãe, um filho, leva isso para uma encarnação inteira. A gente está, no mínimo, perdendo tempo. É como se, sabe, cartão de crédito. Então, meu dinheiro acaba e eu tenho cartão. Falou, então eu vou usar o cartão. Aí eu uso o cartão sem qualquer controle. No início do próximo mês eu descubro que eu não tenho dinheiro para pagar aquele cartão. Aquele valor da fatura. E aí o que eu faço? Eu pago só o mínimo para poder continuar usando o cartão.
Depois de alguns meses que eu fiz isso, a dívida, ela tá tão grande, ela tá tão... ela se avolumou tanto que a gente não consegue, porque é uma dívida impagável. Assim é na sucessão das nossas encarnações. Eu não perdoo nessa. E eu continuo cometendo os mesmos erros. Ou seja, eu faço a mesma coisa que eu fiz nas outras, 50 encarnações. Então, ao invés de eu adquirir créditos daquela encarnação, não, eu continuo acumulando débitos. E vou levando de uma para outra. A situação cada vez fica mais difícil. Então, é importante a gente se conscientizar que perdoar é urgente e faz parte do nosso desenvolvimento. A gente precisa do perdão para se desenvolver. É compreender que todo momento é momento de recomeçar. Que cada reencarnação é uma nova oportunidade. Uma nova página em branco na nossa vida como espíritos eternos que somos, escrevendo um novo capítulo. E eu sempre digo que é uma nova página em branco no nosso caderno, porque o nosso caderno não está começando agora, né? Na folha atual. Ele já tem muitas folhas preenchidas. E tudo que está acontecendo aqui com a gente é consequência de tudo que a gente já fez. De tudo que a gente já escreveu nas outras folhas. E para que a gente compreenda, né, o que é isso nas nossas encarnações, eu acho importante a gente destacar 2 pontos. O primeiro ponto é a gente entender que na nossa condição nessa encarnação, tudo que a gente está passando nessa encarnação é consequência de todo o bem e de todo o mal que nós fizemos em outras. E que a gente percebe que nessa encarnação tem pessoas que desfrutam de condições melhores, condições piores, né? Mas tudo que está acontecendo aqui é o mais adequado para que a gente evolua espiritualmente. E se a gente tem abundância material, se a gente tem muito ou tem muito pouco, ou tem quase nada, né? É entender que o que a gente tem são ferramentas para que a gente utilize para o nosso desenvolvimento espiritual e para que a gente utilize para contribuir para o desenvolvimento espiritual dos nossos irmãos e das nossas irmãs. É compreender que quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu perdoo, mais eu crio condições para que eu me desenvolva mais rápido. Aquele que dedica a sua vida a ajudar o próximo é a pessoa que mais se desenvolve. Porque ajudando o próximo, que eu vou desenvolver os conhecimentos, as habilidades, os valores e as atitudes que eu ainda não possuo. Se tem alguma pessoa na minha família e que eu não consigo acessar, e que é uma pessoa muito difícil, quando eu começo a mobilizar dentro de mim, começo a refletir sobre o que está acontecendo, eu vou criando e vou aprendendo aquilo que eu ainda não tenho. Eu reflito, por que essa pessoa faz isso? O que acontece? Percebam, é uma forma de perdoar. E aí eu vou criando condições dentro de mim de dar espaço para novos aprendizados, para habilidades que eu ainda não possuo. Parece incrível falar, mas quantos de nós, em vários aspectos da nossa vida, ainda não tem a habilidade para amar?
ainda não sabe ser tolerante, ainda não sabe se colocar no lugar do outro. E como que eu desenvolvo isso? Ajudando o próximo. Todas as vezes que eu mobilizo esses conhecimentos dentro de mim, eu evoluo. E é a forma de perdoar. E o segundo ponto, e importantíssimo, é que a gente entende que a nova reencarnação é importante para a gente, que toda reencarnação é uma página em branco para a gente começar a reescrever. Mas será que eu preciso esperar a próxima reencarnação? Então, falar assim, essa pessoa não vai dar para perdoar nessa. Eu perdoo na próxima. Eu preciso esperar a próxima? Não. O dia seguinte é uma nova oportunidade para eu perdoar. O próximo minuto é uma nova oportunidade para perdoar. É a gente entender que ninguém consegue modificar o passado. O Chico já falava para a gente, né? Ele falava que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode recomeçar a partir de agora e fazer um novo final. O passado eu não consigo mudar. Não adianta eu viver no passado querendo revirar o que a pessoa me fez ou o que eu fiz para a pessoa. Não vai adiantar. Eu não consigo modificar. O passado ele tem que ser lição. Quando eu lembro de alguma coisa que aconteceu, eu falo, mas por que será que eu fiz isso? O que eu estava passando na época para fazer isso? Por que será que eu tomei essa atitude e não outra? Refletir sobre o que aconteceu, aprender com o que aconteceu. Não é um fardo, é lição. O futuro ele é consequência do que eu faço hoje. E logo eu entendo que só tem um tempo em que eu tenho ação, que é o presente, que é o agora. Então agora é o momento de mudar. De pegar o telefone e pedir perdão para alguém. De pegar o telefone e restabelecer uma amizade. A gente está muito distante do que Deus ele tem para a gente ainda. Porque a gente ainda está falando de perdoar o próximo. Mas imagine Deus que não perdoa ninguém. Ele não perdoa porque ele não se ofende. Ele entende que a gente está no processo. Todos sujeitos à lei de causa e efeito. O efeito do que acontece na minha vida agora é por conta de uma causa anterior, de uma vida anterior, ou uma causa atual. Como diz no capítulo do Evangelho, as causas anteriores e atuais das aflições. Eu preciso entender que perdoar é se libertar. Perdoar é se libertar. Guardar rancor, ódio, raiva das pessoas não leva a gente a lugar nenhum. Eu sempre digo que todas as vezes que a gente tem raiva, ódio, rancor de alguém, é como se eu quisesse envenenar alguém e eu é que tomo o veneno. Porque a gente sabe que quando eu digo para alguém, eu te amo, sou eu quem ama. Quando eu digo para você, eu te amo, o amor está dentro de mim. Não importa se a outra pessoa não me ame, se a outra pessoa não me ama, se a outra pessoa não me quer, se a outra pessoa não quer conversar comigo, se a outra pessoa não gosta de mim, se a outra pessoa tem raiva de mim. Não importa, sou eu quem amo. O amor está dentro de mim. Eu controlo o que está dentro de mim, eu não controlo o que está dentro do outro. E por que a gente acha que com ódio, raiva, vai ser diferente? Por isso que é querer envenenar o outro e eu tomo o veneno. Porque se o amor está dentro de mim quando amo, quando tenho ódio e raiva, o ódio e a raiva estão dentro de mim.
cada erro e cada ofensa, cada ação, cada mágoa, né, que a gente fica guardando, que a gente deixa dentro da gente, é como se fosse um pontinho que a gente vai marcando, maculando o nosso coração. A gente tem que deixar de focar na raiva e focar no amor. Focar nos exemplos de Jesus. Igual Jesus nos disse na parábola, ninguém vai sofrer eternamente. Deus é justo e bom o tempo todo. O que acontece é que a gente vai enfrentar as dificuldades de acordo com a nossa necessidade. Se eu necessito ser mais humilde e menos vaidoso, eu vou ser colocado frente a situações que atiçam o meu orgulho para que eu trabalhe esse sentimento. O perdão, ele é algo muito poderoso. E isso a gente diz quando a gente está falando de perdoar o próximo. Mas tem o perdão que é o mais difícil de todos, que é o auto-perdão. Que sou eu me perdoar. Que sou eu compreender que aquele Moacir de 10 anos atrás, que cometeu aquele erro que eu não esqueço, era outra pessoa. Não era eu. É óbvio que eu falo, né? Não, mas se fosse hoje, eu agiria diferente. É óbvio que se fosse hoje, eu agiria diferente. O eu de 10 anos atrás é muito diferente do eu de hoje. Então que a gente entenda que esses erros, eles são lições e para que a gente reflita sobre eles. Aprender a perdoar de coração e não só da boca para fora. Quantas vezes a gente perdoa, fala que perdoou alguém, mas só como pro forma. Na verdade, a gente diz que perdoou a pessoa por uma questão social, porque a gente convive com aquela pessoa, mas a gente fica esperando a pessoa ter o primeiro fracasso para que a gente fique feliz por dentro, no íntimo. Né? E para a gente finalizar, eu queria lembrar que quando Simão Pedro perguntou para Jesus se ele deveria perdoar a uma ofensa 7 vezes, Jesus respondeu para ele, não só 7 vezes, mas como 70 vezes 7 vezes você deve perdoar. E obviamente a gente vai lá na calculadora, faz uma conta rápida e fala assim, então, se eu perdoar 490 vezes, eu estou liberado daquela pessoa. A gente pensa assim, né? Mas não é. Quando Jesus diz isso, ele está falando como um exemplo, como uma alegoria. Perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoar 490 vezes, é cada mágoa, não é cada pessoa, é cada mágoa. É cada vez que aquela pessoa me chateou. Então, supondo que a gente esteja com alguém, e aí a gente foi tomar café da manhã, já tomou uma patada logo no café da manhã. Aquela patada, aquela grosseria que a gente recebeu logo pela manhã, aquela grosseria é para Jesus nos orienta a perdoar 490 vezes. Aí depois eu liguei para a pessoa, ela foi grosseira de novo. É aquela 490 vezes, é cada uma delas. E Jesus era tão sábio, tão evoluído e tão amoroso, que nesse exemplo ele nos convida à prática. Ele nos convida a entender que ninguém vai dormir
com mágoa de alguém e vai acordar e perdoa a pessoa de coração. Porque isso não seria trabalho nem evolução, isso é mágica. A gente quer mágica, a gente quer um milagre. Isso não vai acontecer. Mas quando uma pessoa ofende a gente, e aquilo me machucou, e eu começo a refletir, eu vou falar assim, então eu vou perdoar a primeira vez. Por que será que ele fez isso? E eu procuro pensar o porquê que fez, e eu quero perdoar, mas ainda não consigo. Aí eu penso uma segunda vez, depois de um tempo, falo assim, olha, mas por que será? Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Eu estou refletindo sobre o que aconteceu. Na terceira vez, eu falo, mas será que foi alguma coisa que eu fiz? E a gente não chega na quarta, na quinta. Quando chega na quinta, na sexta reflexão, a gente fala assim, quer saber, isso é bobagem, deixa pra lá, não... na verdade isso nem é importante. E a gente está na quarta, na quinta, na sexta vez, Jesus fala em 490 vezes. Então, entender que a nossa evolução, a capacidade de perdoar, a habilidade de perdoar, os conhecimentos e os valores que eu preciso ter para ser capaz de perdoar, eu conquisto no dia a dia, trabalhando em cada uma das situações. Pode ser que no início eu não consiga quase nada, mas é ir trabalhando, é ir evoluindo, é ir vivendo as experiências que são colocadas à nossa frente, com o principal guia e roteiro que pode nos ajudar nessa caminhada, que é o Evangelho de Jesus. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui na Rádio e TV Fraternal e até uma próxima. Fiquem todos com Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.